E aí, irmãs e irmãos do Batatinha Comics, espero que vocês tenham tido um ótimo final de ano, um Natal cheio de comida, um ano novo cheio de bebida, para quem bebe, mas muito juízo também e, o mais importante, muitas leituras. Aqui na minha frente eu tenho 13 leituras de destaque que me marcaram em 2023. Então assim, são 13 das melhores leituras que eu fiz? São, mas elas representam também mais do que isso. E eu vou explicar quando eu for falar de cada uma delas. Então, cada uma dessas leituras aqui, ela é um destaque por algum motivo. Seja porque ela é muito boa, seja porque ela me introduziu para um universo que eu não tinha conhecimento antes. Enfim, vai ter os seus motivos. Fiquem ligados que eu vou explicar por que cada uma dessas 13 leituras foram destaques para mim no ano de 2023. Vou começar com uma leitura da Comix Zone, Colorado Train, lançado aí pelo final do ano, não lembro exatamente quando, setembro, por aí, mas eu só fui ler bem no finalzinho, ali na última semana do ano, e foi um quadrinho que me surpreendeu demais. É um quadrinho lindo fisicamente, né? O material da Comix Zone ele já é bem conhecido pela qualidade da impressão, qualidade gráfica do material, mas é uma história muito legal, muito sombria. Eu gosto muito de coisas sombrias, vou mostrar um pouquinho da arte. Ele é escrito e desenhado pelo Alex W. Inker, mas baseado no romance de Thibaut Vermont. Eu acho que é assim que se fala, mas não tenho certeza. Isso aqui é uma história muito semelhante a Conta Comigo, do Stephen King. Você pega o Conta Comigo, que é uma história de descoberta da juventude, assim, aquela saída da infância, entrada na adolescência, quando você começa a descobrir que existe sexo, existe morte, drogas, coisas que querem lhe fazer mal, quando você sai daquela ingenuidade da infância para descobrir que o mundo é muito maior e muito mais perigoso do que o mundo dentro da sua casa, né? Essa é bem a história que a gente tem aqui. Ela é realmente parecida com Conta Comigo ou outras histórias que é chamado nos Estados Unidos, ou em inglês, né, de Coming of Age, que é isso que eu falei agora, só que é uma história extremamente pesada. Deixa eu ver se eu não mostrei nenhum spoiler aqui. Não, tá tudo bem. É uma história extremamente pesada, não tem... Isso aqui não poupa violência, abuso infantil, é realmente foda. Talvez não seja para qualquer pessoa, mas é o tipo de leitura que eu gosto. Leitura bem dramática, densa, com terror, com violência, mas não num sentido escrachado. Gostei bastante e recomendo demais essa leitura aqui. Depois, uma leitura que eu não fiz em 2023, eu já havia feito essa leitura antes, eu acho até que em 2021, não foi nem em 2022, mas se popularizou aqui, chegou aqui no Brasil e por isso teve uma abrangência maior e atingiu mais pessoas, mais leitores. E eu quero botar como destaque de 2023, e é a série BPDP, que aqui eu tenho os encadernados em inglês, chama BPRD. No caso aqui é o ciclo Praga dos Sapos, que saiu aqui no Brasil dessa mesma forma, mas uns encadernados um pouco mais finos, mas é só por uma questão de papel ser diferente, a gramatura do papel que a Mitos escolheu, ela é menor, mas o conteúdo é o mesmo, então a gente tem aqui o volume 4, o volume 3, o volume 2, um dos meus personagens favoritos está aqui, que é Roger, o homúnculo. Aqui a gente tem o Abe Sapien, que é outro dos meus personagens favoritos, no volume 1. Então esses 4 volumes aqui foram lançados aqui no Brasil, a gente já está agora no BPDP Inferno na Terra, que são mais 5 volumes desses. Então é uma série bem longa, no total ela tem 10 volumes, ela vai ter mais um volume depois do Inferno na Terra, que é um grande crossover do universo Hellboy, que junta todos os personagens, incluindo o próprio Hellboy. Para quem já está lendo isso aqui, para quem já leu Hellboy, sabe que isso é meio estranho porque o Hellboy morreu. E isso não é nenhum spoiler, porque tem até um encadernado chamado A Morte de Hellboy. E Hellboy no Inferno, que é uma outra minissérie que saiu depois. Acontece que a gente vai ter aí um retorno do Hellboy
Quando chegar no momento desse 10º encadernado, dessas histórias do BPDP, ser lançado, você vai ver que isso também não é um spoiler, porque o Hellboy está estampado na capa do encadernado. Ele está bem aqui, ó, é aquele laranjinho ali no canto. Então, fica aí meu outro destaque de 2023, é o lançamento de BPDP no Brasil e a popularização do universo Hellboy, que deveria ser muito mais popular no Brasil, mas muito mais mesmo. Não vou entrar no assunto de por que não é. Se é culpa da editora ou se é culpa dos leitores. Enfim. Falando na editora, meu próximo destaque de 2023 é Ken Parker. Eu trouxe aqui o volume 1 e, na verdade, eu coloco essa leitura como destaque, mas eu não li muitos volumes do Ken Parker ainda. Eu comecei pelo volume 5, que tem uma história onde o Ken Parker ele vai trabalhar num baleeiro, num navio de pesca de baleias e tal. Esse navio naufraga, e a história seguinte, que são 2 histórias por encadernado, narra a tragédia dele, do Ken Parker, e de mais 3 pessoas, se eu não me engano, que sobrevivem ao naufrágio do navio, mas lá no Alasca. Então eles não têm comida, eles estão morrendo de frio, não têm condições de vida praticamente, e eles têm que se virar. Então essa história foi a primeira que eu li. E depois eu fui pro volume 1, que é essa daqui, que é onde começa tudo, né? E eu achei sensacional. Mas eu ainda não continuei. Então o Ken Parker tá por aqui, acho que talvez não dê pra ver, mas eu ainda não continuei. Eu já peguei até o volume 15, se eu não me engano, ou 16, que eu acho que é quase onde tá. Eu acho que tá saindo 17 agora. Mas em 2024 ele com certeza será um destaque de novo, porque eu vou ler todos os volumes disponíveis de Ken Parker. Isso aqui é uma leitura extremamente prazerosa, muito realista. É um faroeste muito dramático, as histórias são... não é desmerecer o Tex, mas o Tex ele é para um certo público aventuresco, ele não tem histórias com personagens tão incríveis, o drama não é tão forte. Aqui você sente pelos personagens mais do que lendo Tex, pelo menos na minha opinião. Eu comecei a ler Tex há pouco tempo também, então posso estar errado. Mas Ken Parker é uma leitura muito mais madura para mim. Mas aproveitando que eu estava falando de Tex também foi destaque para mim em 2023, e eu trouxe aqui para representar esse destaque a primeira aventura de Tex que eu li, que foi H-Tex número 6, Os 7 Assassinos, de Mauro Bozelli e Carlo Raffaele Marcello. Aliás, eu esqueci de falar isso, mas vou falar agora. Ken Parker é uma criação de Giancarlo Berardi, que também criou a Júlia, Aventuras de uma Criminóloga, com desenhos do Ivo Milazzo. Sobre o Tex, essa história aqui não é à toa que foi a minha primeira. Eu dei uma pesquisada assim, nas histórias do Tex, eu comecei a fazer essa coleção aqui, Grandes Aventuras, que ela é uma ótima coleção para ler Tex. São histórias fechadas, são colorizadas, que aliás eu gosto bastante da colorização, que é uma colorização chapada. Olha só que legal. Gosto bastante dessa colorização aqui. Tem gente que eu acho que não gosta, mas não é o meu caso. Ela me satisfaz bastante. E essa história aqui, eu já havia lido sobre ela, de que ela era uma história bem pesada, bem violenta. Esse bando dos 7 assassinos eram extremamente cruéis e dariam bastante trabalho ao Tex, ao Kit Carson. Aliás, Kit Carson é o meu personagem favorito desse universo do Tex, ao Jack Tigre e ao Kit Wheeler, que é o filho do Tex. E realmente, esse bando, esses 7 assassinos aqui, ele é um bando muito violento. Eles são personagens bem diferenciados um do outro. Então parece até uma equipe de vilões de super-herói, assim, cada um tem meio que um gosta de botar fogo nas coisas, o outro é um pistoleiro cego. Então eles têm certos poderes, assim, certas características que marcam bem eles. E para mim foram ótimos vilões, abriu a porteira aqui para eu ler Tex. Eu li vários outros volumes de Tex. Então, como destaque, eu boto essa aventura aqui do Tex, mas na verdade ele me abriu as portas, e o destaque verdadeiro seria eu ter começado a ler Tex e eu ter começado a ler Bonelli. E falando em Bonelli, um outro destaque é Zagor Origins. Zagor é um personagem muito legal, ele é, na minha opinião, e eu acho que até um certo consenso, um dos personagens mais fáceis de se começar a ler Bonelli, se você é um leitor de quadrinhos de super-herói.
Porque ele tem a sua própria estética, é uma estética de super-herói, né? Ele parece um super-herói, ele tem um uniforme, ele tem as machadinhas, que são as armas... a machadinha que é a arma, tipo, características dele, como se fosse um escudo do Capitão América, um batarangue, ou um Mjolnir do Thor, enfim. Ele tem os elementos de super-herói, ele tem uma origem trágica, tal qual o Bruce Wayne ou vários outros super-heróis. E ele tem mentores, arqui-inimigos, enfim, é uma leitura realmente para quem quer começar a ler Bonelli, não começou ainda. Talvez tenha algum tipo de preconceito com Tex, não deveria ter, porque é excelente, mas daria para começar tranquilamente aqui no Zagor Origins. Ele é um material um pouco diferente em questão de a publicação de Zagor. Você não vai encontrar uma publicação em papel couché desse jeito, colorida, com uma arte assim tão modernizada, né? As cores dão uma modernizada nessa arte, para falar a verdade. Mas ela serve justamente para puxar o pessoal. Depois você vai encontrar geralmente histórias em preto e branco, mas se você procurar a série Zagor Nova... Aliás, Zagor Nova Série, que eu acho excelente, e infelizmente está cancelada pela Mitos. Eu até agora não me recuperei disso, mas tudo bem. Se você procurar aquela série, você vai ver histórias de alto nível, como essa daqui, mas preto e branco. A arte é sensacional. Eu acho que para ler Bonelli você realmente não tem que ter um preconceito com a arte preto e branco. Eu particularmente adoro, até já mostrei ali o Colorado Trem, que tem arte em preto e branco também. Mas você vai ter roteiros bem divertidos, ou bem aterrorizantes, ou com uma ótima ficção científica, bem aventurescos, dependendo da história. É bem variado isso aqui, cada história que você abrir do Zagor pode ter um conteúdo totalmente diferente um do outro, mas os personagens são muito legais, principalmente o Zagor e o Chico. Eu adoro o Chico, tem gente que acha ele meio chato, mas eu adoro. Caramba e carambita, não fale mal do Chico perto de mim. E é isso, ó, a arte é diferenciada desse volume aqui, eu recomendo ele como uma porta de entrada, sim, e eu tenho um vídeo sobre esse Zagor Origins, que é lá dos primórdios do canal, vai fazer 1 ano já, vão lá assistir. Depois, eu acho que vamos dar uma parada em Bonelli, porque sim, tem mais Bonelli. 2023 para mim foi um ano de Bonellis. E eu vou trazer aqui uma coisa que não é uma obra, e sim a minha descoberta da obra desse autor em 2023, que foi o Jonathan Hickman, especificamente o trabalho dele na Marvel. Então eu tenho aqui Ultimates, são 2 volumes, os volumes do Supremos que ele fez para Marvel, isso ainda na época que o universo Ultimate existia. Eu tenho aqui os 2 volumes da série S.H.I.E.L.D., que, pasme, surpresa, não tem nada a ver com agentes da S.H.I.E.L.D. Essa série S.H.I.E.L.D., ela conta a história dos primórdios assim, da criação da S.H.I.E.L.D., muito antes de ela ser uma agência de espionagem. Aqui a gente vai ter Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Isaac Newton, uma caralhada de gente envolvida numa... Olha o Leonardo da Vinci aqui. A gente vai ter uma porrada de gente dessa estirpe aí envolvida numa trama que tem viagem no tempo, tem multiverso, tem, cara, criação do próprio universo. É um negócio absurdo, sério mesmo. Eu não consigo entender como que esse material aqui do Hickman, da S.H.I.E.L.D., ainda mais pelo fato de ele ser 2 encadernados bem fininhos, como que isso aqui não saiu no Brasil ainda? O que a Panini está esperando para lançar isso aqui? E quando eu digo não saiu no Brasil, não saiu mesmo. Que eu saiba, isso aqui nunca saiu, nem em nenhuma mensal, nenhum mix, nada. É um material aí dos anos 2000. Teve uma longa pausa para o Hickman terminar, faltava 2 ou 3 números para terminar, levou anos para sair esses números, mas se você caçar esses 2 encadernados importados aí, tem a série completa e vale muito a pena. Além disso, tem também Quarteto Fantástico, do Jonathan Hickman, que é completo em 2 ônibus, eu vou mostrar os 2 aqui. E o volume 1 está anunciado já pela Panini, vai sair aí, obviamente o volume 2 vai sair em seguida. Esse aqui é o volume 2. São ônibus mais discretos, digamos assim, eles têm 800 páginas e não mais de 1000, como alguns ônibus aí. Olha os 2 aqui, eu vou mostrar a lombadinha para vocês. E é uma história
sensacional, como é de se esperar do Jonathan Hickman. Aliás, o Jonathan Hickman é um autor que ele joga um jogo de espera, um jogo de foreshadowing e world building, né, construção de mundo. Então, você vai ter coisas introduzidas no começo aqui, que vão voltar não só no final dessa fase, mas até no futuro das obras do Jonathan Hickman com os Vingadores, que está aqui, ó, e culminando em Guerras Secretas. Eu não li ainda Vingadores, eu não li Guerras Secretas. Eu li isso aqui e mais a primeira obra dele para Marvel, que foi Secret Warriors, que é um time de guerreiros secretos do Nick Fury. Esse aqui ele está completo, são só esses 2 encadernados. Não sei como é a situação disso aqui no Brasil, não sei se saiu. Isso aqui foi lançado na época do Invasão Secreta. O Invasão Secreta, aliás, nasceu esse material aqui do Invasão Secreta. Então, um evento medíocre, mas que nos deu uma série sensacional. Se você ler Invasão Secreta, inclusive, você vai ver que os Vingadores Secretos, aliás, desculpa, os Guerreiros Secretos do Nick Fury aparecem naquela série e aparecem também na série, num tie-in que saiu aqui pela Marvel Deluxe, tá aqui em cima, uma dessas capa dura preta aqui, que é o Poderosos Vingadores Invasão Secreta. Esse tie-in, ele tem os primórdios aqui, a origem desses Guerreiros Secretos do Nick Fury. Isso aqui é uma história bem fechada. Ela, apesar de estar passando ao mesmo tempo que aquilo ali no universo Marvel, ela tem as suas próprias intrigas, os seus próprios vilões, os seus próprios heróis, e ela não faz muito crossover com o resto. Então, você começa a ler esse encadernado aqui, vai até o final e desse outro, e você tem uma história completinha, fechada e muito bem amarrada, muito mesmo. Assim, ó, a última edição você remete assim a coisas lá do começo, encaixa tudo perfeitamente, não deixa muito gancho, apesar do Jonathan Hickman já trabalhar aqui eventos que vão terminar só lá no Guerras Secretas. Inclusive, falando nisso, aqui ó, a gente tem nesses 2 volumes aqui de Ultimates, do Universo Ultimate, né, do Supremos, a gente tem a introdução do Maker, o criador, que vai ser bem importante lá pro Guerras Secretas. Bom, foi isso pro Jonathan Hickman. Agora vamos um pouquinho para DC. Outro destaque de 2023 para mim foi esse encadernado aqui, Mulher, Gato, Cidade Solitária. Uma história política, uma história bem social. Ela não... Olha que linda essa página. Ela não tem medo de expor as opiniões aqui. Ela não, no caso, o Cliff Chiang, que é o autor, roteirista, desenhista, colorista, arte finalista desse material aqui. Ou seja, isso aqui é realmente um trabalho autoral do Cliff Chiang, que trabalhou em Paper Girls, aqui ó, encadernadinho azul, e também tem mais uma coisa que agora eu esqueci do que ele trabalhou. Mulher Maravilha, do Brian Azzarello, dos 952. É ele que é o desenhista da fase toda do Azzarello. Saiu aqui em 6 encadernados, parece. E está sendo relançado agora naqueles encadernados capa cartão dos 952. Enfim, isso aqui é uma história, como eu falei, muito social, muito política. Eu falei sobre esse quadrinho numa live lá no Quadrinhos de Gravata. Se você procurar lá, quiser saber mais detalhes, eu devo ter falado lá uns 15 minutos só sobre esse quadrinho aqui, talvez mais. Então você pode dar uma olhada lá nas lives do canal Quadrinhos de Gravata. Lá eu dou uma breve sinopse e falo um pouco dos elementos, principalmente positivos, porque não tem nada negativo sobre esse quadrinho aqui. Ele é realmente muito bom. Se isso aqui fosse um top leitura só, não só um destaques do ano, se fosse um top leituras, ele estaria lá no topo, assim, top 3 coisas que eu li em 2023. Voltando um pouquinho para Bonelli, esse quadrinho aqui, ó, Lavender, publicado aqui pela Script, escrito e desenhado por Giacomo Bevilacqua. Cara, esse quadrinho aqui foi uma grandíssima surpresa. E eu acho que mais por isso do que qualquer coisa. Além de ter sido um dos primeiros Bonelli que eu li, eu acabei começando a ler Bonelli comendo pelas beiradas, né? Monolith, Lavender, enfim, esses outros materiais que não eram exatamente os carros-chefes, tipo Tex, ou Julia, ou Dylan Dog, ou o que seja. E esse aqui foi um dos quadrinhos que eu li. Eu gostei demais, demais mesmo. Ele é muito bom.
Ele tem uma grande reviravolta. Se você sabe alguma coisa sobre esse quadrinho, você deve saber isso, né? Ó, veio aqui até um marca-página do quadrinho, publicado pela editora Script, aqui no Brasil. Ele tem uma grande reviravolta. Essa reviravolta, ela melhora muito o quadrinho, ela eleva ele. O quadrinho, ele já é bom porque eu gosto muito de histórias de thrillers, slashers, histórias de terror, de assassinato, histórias de mistério. Lembra um pouco um filme com a Nicole Kidman e o Billy Zane e o Sam Neill, se eu não me engano, esses três, que se passa todo numa ilha. Enfim, eu até tenho um vídeo também sobre esse quadrinho aqui. É ele mais o Castelo de Areia. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, apesar de que eu não dou spoilers naquele vídeo, e eu não vou dar spoilers nesse vídeo aqui também, porque a reviravolta, ela faz toda a diferença nesse quadrinho aqui. Então, se você tem algum interesse por essa obra, não pesquisa muito, não assiste muita coisa, porque nunca se sabe qual vídeo aí vai ter um spoiler revelando a grande reviravolta dessa obra aqui. Mas saiba que vale muito a pena. Mesmo se você não lê Bonelli, esquece que é Bonelli, simplesmente é um quadrinho muito bem feito, muito bem escrito. O desenho dele é um desenho digital. Eu gostei, não é exatamente o tipo de desenho que eu gosto muito, assim, mas eu acho que casou aqui com a obra, então não tenho muito a reclamar sobre isso. Este aqui, Gatilho, publicado pelo Pipoque Nanquim, escrito por Carlos Stefan e desenhado por Pedro Mauro. A única HQ nacional da minha lista de destaques de 2023. Por quê? Não tem muito quadrinho nacional bom? Não, eu que não leio mesmo. É uma falha minha, não leio muito. Eu li isso aqui, eu adorei. Não só eu adorei, como eu acho que isso aqui foi a melhor leitura que eu fiz em 2023. Eu gostei demais desse quadrinho aqui, demais mesmo. Ele é muito, muito bom. Ele é lindo, lindamente desenhado. Deixa eu mostrar mais um pouco aqui. Ele tem uma história incrível, um faroeste sensacional, sensacional mesmo, um roteiro que me pegou, um roteiro tocante, simplesmente foda, assim, ó. Eu descreveria isso aqui como um quadrinho foda. O material é sensacional, o material físico dele, né, ele tem uma textura assim diferente no quadrinho, combinou muito com a temática de faroeste. Se você... Ah, olha só, nem lembrava disso. Tem um bookplate autografado. Caramba. Número 19 de 1000. Eita, número 19. Quem é fã de Stephen King vai saber a relevância que esse número tem. Caramba, não lembrava disso. Surpresa aí no meio do vídeo. Enfim, realmente uma das melhores leituras que eu fiz em 2023, se não a melhor leitura que eu fiz. Mais um Bonelli, então, pra dar uma quebrada. Mágico Vento. E eu trouxe especificamente esse volume aqui, o Op e o Wendigo, que até agora foi o meu volume favorito dessa série. Essa série é simplesmente incrível. Se você gosta de sobrenatural, suspense, terror, elementos folclóricos, esse tipo de coisa, quer ler Bonelli e não está muito afim de ler um Tex, por exemplo. O Tex é um negócio mais clássico, mas ele tem sim histórias com sobrenatural, mas elas são mal vistas pela maioria dos fãs. Eu não, eu adoro. Já isso aqui não. A proposta disso aqui é justamente ser um faroeste sobrenatural. Então, o famoso Weird Western, né? Então, se você gosta dessa ideia, dessa proposta, não tem melhor do que isso aqui. Isso aqui é ótimo. E esse volume especificamente, o Op e o Índigo, é muito foda. Esse quadrinho ele é uma criação do Gianfranco Manfredi. Ele tem arte de diversos artistas diferentes. Então, olha só que legal. Cada volume tem arte de um artista diferente. Esses volumes aqui, especificamente, capa dura e formatão, eles são da coleção Deluxe, que já acabou. Ela teve 12 números, então ela vai até o 24 da série italiana do Mágico Vento. E para continuar a ler isso aqui no Brasil, você vai ter que ir atrás dos formatinhos. Eu comprei do 25 até o 131, que é o resto da série, e mais o Mágico Vento o Retorno, que são 4 números. Mas eu ainda não cheguei lá na leitura. Eu vou trazer mais vídeos do Mágico Vento, eu pretendo fazer vídeos da série toda, só que eu vou juntar alguns números. Então, por exemplo, eu já trouxe aí do número 1 ao 3 da Deluxe, um vídeo, tá aí no canal, pode pesquisar. E agora eu vou trazer o 4 e o 5, que é o Op, o Wendigo e o Cara de Pedra, que é uma história dupla. Então vão ser os próximos vídeos do Mágico Vento aí, mas já fica aqui a recomendação, que é um dos meus destaques de 2023.
Não é de 2023, como eu falei lá no início do vídeo, esse quadrinho específico não é de 2023, mas fica como destaque pra mim, de 2023. Que mais? Vamos voltar pra Marvel. Venom, de Donny Cates. Um ônibus de 1.600 páginas, se eu não me engano. É um calhamaço, até difícil de segurar. Mas, incrivelmente, mesmo tendo esse tamanho todo, eu li isso aqui de um dia para o outro. Ou seja, vou mostrar aqui o Rei das Trevas. É uma leitura muito prazerosa, muito rápida, com bastante ação. Mas é também uma leitura que... Opa, peguei uma página, uma splash page aqui, legal. Mas é também uma leitura que me intrigou muito porque eu não tinha nenhum interesse nesse personagem. Eu não tenho nenhum apego assim com o Venom, nem nas histórias do Homem-Aranha, nem nada. Os filmes são uma porcaria. Nunca tive muito interesse. Mas um amigo me recomendou, um amigo lá dos Estados Unidos, ele tem isso aqui como a melhor run da Marvel que ele já leu. E eu achei que eu precisava dar uma chance depois de ele ter dito isso. E eu concordo que isso aqui é realmente uma das melhores runs modernas aí da Marvel, junto com alguma coisa do Jonathan Hickman, talvez os X-Men dele, os Vingadores com Guerras Secretas, que eu não li ainda, mas já sei que vai estar lá no topo. Ou então talvez o Immortal Hulk do Al Ewing, ou o Thor do Jason Aaron, são essas grandes runs aí dos anos modernos, aí, depois dos anos 2000 da Marvel, que definiram personagens, que definiram as mitologias, principalmente isso aqui, ó. Esse aqui é um caso que até eu já fiz um vídeo sobre ele também. Lá no meu vídeo eu menciono que o Donny Cates fez pro Venom, pra mim, tá no nível do que o Alan Moore fez pro Monstro do Pântano. Não tá no nível a obra, não. Monstro do Pântano, pra mim, é intocável, a melhor obra do Alan Moore. Eu acho realmente sensacional. Mas, pro personagem, tá no nível. Ele criou uma mitologia pro Venom aqui, que pessoas como eu, que não tinha nenhum interesse no personagem e nem ligava pra ele, agora tem um interesse. Eu tenho vontade de continuar. A série que está saindo atualmente no Brasil eu ainda não li. É a continuação direta disso aqui. Mas a mitologia do Venom aqui, dos simbiontes, é tão rica. O Donny Cates criou enfim, revitalizou o Venom de uma maneira tão legal que, pra mim, é um personagem que agora eu não vou deixar passar. Eu vou sempre acompanhar o que está acontecendo com ele, se as fases dele são boas, se são ruins. Isso não acontecia antes do lançamento disso aqui. Tudo que saiu antes disso aqui do Venom eu não tenho o mínimo interesse de ler. Principalmente aqueles negócios de Venom Flash Thompson, Venom, o Escorpião, na época foi o Venom, na época do Brian Michael Bendis ali, dos Vingadores. Enfim, foda, tá? Estamos chegando no final, falta só mais 2. Dylan Dog Mater Morbi. Mater Morbi é a melhor história que eu já li do Dylan Dog, sim. Mas isso aqui tá aqui não para representar o destaque da melhor história, mas sim para representar Dylan Dog. 2023 foi o ano que eu comecei a ler Dylan Dog, e isso aqui é incrível, me fisgou totalmente, eu adoro as histórias do Dylan Dog. Já fui atrás de tudo aí que saiu, já consegui o formatinho da Mythos, a série clássica que a Mythos publica atualmente, a nova série que a Mythos cancelou e pra mim... Eu ainda tô arrasado com isso, foi o pior cancelamento de todos que a Mythos fez, foi o Dylan Dog nova série, porque tava chegando numa fase que eu queria muito ler, que é os últimos números ali dos 300, 380 e poucos, até 400, e depois do 401 ao 406, que é o ciclo 666, onde ocorre um soft reboot ali do Dylan Dog. Eu tava muito interessado de ler aquilo, e a Mythos não vai trazer tão cedo pra cá. Mas essa história aqui, ó, ela te faz pensar, ela tem arte sensacional. Olha só, aqui tem uma página que dá pra ver a mudança de arte. Ó. Aqui é um tipo de arte e aqui é outro. Porque dependendo do que está acontecendo na história, por exemplo, em flashbacks, a gente tem uma arte mais em escala de cinza, enquanto no que está acontecendo no presente a gente tem arte que é só preto e branco, bastante rachura. Ó. É muito foda isso aqui. O roteiro disso aqui é sensacional. Eu não fiz ainda um vídeo sobre essa edição específica. Olha só essa árvore de pessoas aqui. Eu não fiz um vídeo sobre essa edição específica, mas vários outros canais já fizeram. Isso aqui eu acho que talvez a história de Dylan Dog que mais tem vídeo aí no YouTube, então talvez seja interessante você pesquisar um outro vídeo aí que fale sobre a história.
Dá uma olhada no Ministério dos Quadrinhos, eu sempre gosto muito dos comentários do Alessandro. E essa história aqui, o Dylan Dog enfrenta a Mater Morbi, que é a mãe de todas as doenças. E tem diálogos muito interessantes sobre a natureza das doenças, sobre a morte. Tem uma passagem muito, muito foda nesse quadrinho aqui que me fez pensar bastante, que é a Mater Morbi, essa mãe de todas as doenças, é talvez o ser menos querido de todo o universo, de toda a história. Porque até a morte você pede por ela, você anseia por ela, você chama ela quando você está doente, quando você está sofrendo. O sofrimento, às vezes, ele pode fazer com que a pessoa anseie pela morte. Já a doença, ninguém quer. Nenhuma pessoa anseia pela doença. Então, ela é, talvez não, ela é o ser mais desprezível que existe, é a Mater Morbi, a mãe das doenças. E isso tudo gera um diálogo bem legal entre o Dylan Dog e ela aqui nesse quadrinho. Um quadrinho bem pesado, bem tenso, mas é uma ótima porta de entrada para o Dylan Dog, porque eu duvido você ler isso aqui e não querer ler mais Dylan Dog. Então vá atrás. Por último, talvez algo um pouco controverso, mas eu acho que não. Hoje em dia a história já foi reescrita. Talvez quando isso estava sendo lançado, as pessoas não gostaram tanto, mas hoje eu acho que tem uma recepção um pouco melhor. Pelo menos para mim tem uma recepção ótima. Eu adorei isso aqui. Que é o Batman do Tom King. Eu trouxe aqui a minissérie Batman Mulher Gato, que é considerada pelo próprio Tom King, e também se você ler você vai ver isso, como o fim da fase dele. A fase dele teve 85 números americanos, né? Aqui saiu de outras formas, saiu de 2 em 2, tá saindo em capa dura, mas teve 85 números e deveria ir até 100. Aqui a gente tem o restinho para finalizar até o 100. Na verdade a gente tem 12 edições aqui, né? Aí fica 85 mais 12, 97. E as outras 3 edições, ele até falou sobre o que seria. Acho que são 3 anuais. Eu acho que é algo assim. Provavelmente são 3 anuais, fecha 100 números ali a fase dele no Batman. Isso aqui é ótimo, ótimo, eu adorei mesmo, adorei essa minissérie Batman Mulher Gato, mas eu também adorei a fase dele no Batman. Ele transformou a Mulher Gato para mim numa personagem incrível. Eu não lia histórias dela antes e agora eu pretendo ler mais. Eu, inclusive li aquela Mulher Gato Cidade Solitária depois de ler a fase do Batman do Tom King, simplesmente porque eu quero uma história da Mulher Gato. Quero pegar aquele ônibus que a Panini acabou de lançar, que tem a fase do Ed Brubaker com Darwin Cook e o Paul Gulacy. Quero muito ler aquela fase lá, só estou esperando o ônibus dar uma baixadinha aí, mas com certeza vou ler. E tudo isso graças ao Tom King, porque ele que me fez ter esse interesse na Mulher Gato. Ele desenvolveu uma personagem aqui de uma forma brilhante, na minha opinião. A relação dela com o Batman e a relação dos dois com o Batverso, com a Batfamília, é simplesmente incrível. Eu gosto demais. Se você não gosta do Batman do Tom King, nem fala pra mim. Não, mentira, pode falar. Vamos discutir aí sobre o porquê que é bom, porquê que é ruim. Mas saiba que eu sou um defensor dessa fase. Gosto bastante. E aí estão os 13 destaques de 2023 para mim. Foram leituras que eu fiz, foram obras que chegaram no Brasil em 2023, foram autores que eu descobri, ou no caso até editoras que eu descobri, como a Bonelli. A Bonelli foi a minha grande descoberta de 2023. No ano de 2024 vai ter muito mais Bonelli no canal. Vai ter mais produção de vídeo, tá começando com esse aqui, ele vai ser a porta de entrada para mais vídeos. Comprei mais coisas aqui para facilitar a minha gravação de vídeos esse ano. E eu espero que você me acompanhe aí em 2024 também. Deixa aí o que você acha que foi, deixa nos comentários, o que você acha que foi destaque em 2023 para você. Não precisa ser uma leitura, pode ser alguma coisa que aconteceu no mercado editorial do Brasil, por exemplo, ou lá fora. Mas também se quiser comentar os meus destaques aqui, deixa os comentários aí falando dos meus destaques que eu quero ver a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar e até a próxima.